O Brasil tem alguns patrimônios que nos orgulham. Sejam quais forem nossas dificuldades, nós temos algumas coisas que estão acima dos problemas. Nós temos, por exemplo, um sistema de telecomunicações que orgulha o Brasil, que pauta o mundo inteiro em diversas atividades de telecomunicações. Nós temos um sistema hidrelétrico que é exemplo para o mundo, especialmente algumas das maiores represas de todo o planeta, como Itaipu. Nós temos o Correio Brasileiro, que é reputado como um dos melhores do mundo. Nós temos o sistema universitário brasileiro, que hoje já pode ser considerado um sistema universitário extremamente grande, embora não com a qualidade que necessitamos. Mas temos 6,5 milhões de universitários. São poucos os países do mundo que têm um patrimônio desse. Não temos a educação de base como um patrimônio, não é. O Brasil não pode mostrar ao mundo e dizer, vejam aqui o nosso patrimônio, a escola onde estudam nossas crianças. Não dá para isso. Mas dá para dizer ao mundo inteiro, olha aqui o nosso patrimônio, o sistema universitário. E dentro desse sistema, nós temos um patrimônio, eu digo nós, o Brasil especial, que é a Universidade de São Paulo. A USP é um imenso patrimônio da civilização brasileira. Iniciada em 1934, nesses 80 anos, é uma universidade que demonstrou ao Brasil e ao mundo a nossa competência para fazer o ensino superior. A USP é a única universidade da América Latina que está entre as melhores do mundo, uma das únicas. São raríssimas as universidades. Entre as nossas, claro que nós temos universidades como Campinas, a Universidade do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, a própria Universidade de Brasília, a qual eu pertenço, as PUCs, a Unesp. Temos muitas universidades, mas a USP é a nossa estrela maior. A USP é o melhor símbolo que nós temos do poder intelectual universitário brasileiro. E essa universidade, o patrimônio do Brasil, está em crise. São quase 100 mil alunos, dos quais 30 mil quase em pós-graduação. São 6 mil docentes, incluindo aí, provavelmente, o corpo inativo. De qualquer maneira, nós temos na USP um exemplo que o Brasil precisa não apenas manter, mas copiar nas suas qualidades. Uma delas, que deve ter 20, 25 anos, é a autonomia financeira que lhe foi dada pelo governo do Estado de São Paulo, que é o seu patrocinador. A USP e as demais universidades paulistas, ela recebe uma percentagem da receita do Estado e usa de acordo com a vontade definida por sua comunidade. O governo federal nunca fez isso com as outras universidades federais, nunca. Aliás, parte da comunidade universitária federal brasileira não quer ter essa responsabilidade e prefere a cada ano sair com o pires na mão, brigando, fazendo greve, em vez de receber um valor e o governo federal dizer, está aí, vocês usem esse dinheiro como achar melhor. A USP recebeu isso, como a Unicamp, como a Unesp. E esta situação de autonomia ajudou bastante para que a USP crescesse nas últimas décadas. Entretanto, o que nós estamos vendo no noticiário é que a USP, nossa estrela maior do sistema universitário, nosso orgulho, nosso patrimônio, está atravessando uma profunda crise. Uma crise que, a meu ver, é duas, me permita dizer assim. Uma crise que tem dois lados. Uma crise de identidade. A identidade para quê, como ser feita e para quem. E uma crise financeira. A crise financeira que faz com que, hoje,
a folha de pagamento corresponde a 105% da receita. E, para sobreviver, a universidade tem que sacrificar, primeiro, parte do seu patrimônio, para poder financiar custeio, o que é um suicídio no longo prazo. E, segundo, interromper pesquisas por não haver recursos para o custeio, que viria da receita. E, além disso, parar os investimentos, como nós temos visto repetidamente nos meios de comunicação que a USP está sendo obrigada a fazer. Mas é preciso lembrar que cada vez que uma instituição como a USP para o investimento, é o Brasil inteiro que perde. Quando uma pesquisa na USP é sacrificada, é o Brasil inteiro que perde. Não é a USP, não é o Estado de São Paulo apenas, é o país. É o nosso futuro. Por isso, nós temos uma responsabilidade, nós brasileiros, de participarmos da solução da crise que a USP atravessa. Temos a obrigação. E quando eu digo nós, eu digo Brasil. Quando eu digo Brasil, eu digo governo federal, obviamente respeitando a vontade da USP, a vontade do governo do Estado de São Paulo, se eles assim quiserem. Mas torcendo nós para que eles queiram, para que nós possamos colaborar, para que a nossa estrela maior do sistema universitário continue brilhando, como tem brilhado nesses 80 anos de sua história. Nós precisamos, a meu ver, juntar essas duas crises, senador Niber, a crise de identidade e a crise financeira. E tentarmos resolver as duas, como se uma despertasse para a outra. A crise de identidade, que é de todo o sistema universitário mundial, não é uma crise específica da USP, não é culpa da USP, é o fato de que o sistema universitário, como tudo mais no mundo, está indo mais devagar do que os avanços técnicos. Aí a gente fica para trás. Isso está acontecendo em todos os setores, inclusive aqui, nós, o Congresso. Nós somos hoje, senador Fleury, nós temos uma prática superada, quando a gente percebe os meios de comunicação novos que existem no mundo e que a gente ainda não conseguiu fazê-los penetrar no processo decisório. No mundo de hoje, a democracia sem consultas online, como se diz, não é uma democracia plena. Tudo foi ficando para trás. A USP, o sistema universitário mundial, está ficando para trás, porque não está sabendo como ser universitário nesse momento. Está na hora de que essa crise que leva a financeira e a financeira que leva a essa identidade se unam. Como se duas solidões se encontrassem resolvendo as duas, senador Fleury. Quando duas solidões se encontram, elas se anulam. Duas pessoas solitárias são solitárias sozinha cada. Quando elas se encontram, nenhuma mais é solitária. Isso acontece quando a gente sabe identificar os problemas. Dois problemas juntos, muitas vezes, são zero problema. Eles se anulam. Está na hora da gente trabalhar as duas crises. A crise que não é da USP apenas, que é a crise de identidade do sistema universitário, que é a crise de como produzir e como distribuir conhecimento de nível superior. Duas coisas que nós, o sistema universitário, eu sou universitário, nós não sabemos como fazer direito no momento em que o conhecimento avança tão rápido que nós acordamos descobrindo que tem coisas novas que a universidade não sabe. E as coisas são distribuídas tão instantaneamente, o conhecimento, que não dá para um aluno esperar seus 5 anos de curso, ou 4, ou 3, ou 2 que seja, para ser declarado um profissional, e até mesmo depois de 10 anos, 1 ano depois ele já está superado porque o conhecimento avançou. Nós temos que entender essa crise de como fazer a universidade. Nós temos que entender a crise de para que a universidade. Para que a universidade? Parte do propósito da universidade hoje pode ser realizado por outras entidades diferentes. E já está sendo. Estamos perdendo espaço porque outras entidades estão fazendo aquilo que a gente fazia, sobretudo no que se refere à transmissão do conhecimento.
O que cada vez mais nós vamos ter que enfrentar é a capacidade da universidade de gerar novo conhecimento, mais do que a capacidade de transmitir conhecimento. A universidade tem que ser uma entidade fundamental de pesquisas do novo, e não apenas de transmissão do conhecimento que está aí. Isso que vai trazer uma nova identidade. A universidade criadora de saber. A universidade vanguardista no saber que aí está. E a terceira, para quem? Para quem é a universidade? Nós estamos viciados na ideia que a universidade é para os universitários, que a universidade é para os professores e os alunos e também para os servidores. Não, a universidade é para o país e para a humanidade. Temos que entender isso. Aluno, professor, como eu, nós somos meios para que o mundo se deslumbre com o que a gente produz. Para que o mundo melhore com o que a gente produz. Esses 3 pontos nós precisamos colocar num verdadeiro pacto do sistema universitário com o Brasil. Com o Brasil. O pacto de para que é a universidade, para quem é a universidade e como é ser universidade. E, ao mesmo tempo, esse pacto que o Brasil deve fazer com a USP, e com a Unicamp, e com a UNB, e com todas as universidades do Brasil, tem que vir acompanhada de algumas medidas que permitam que isso seja cumprido. E não adianta dizer que tal universidade é do Estado e tal outra da Federação. Todas são do Brasil. A USP é do Brasil, financiada pelo governo de São Paulo. Num momento de crise como esse, nós temos a obrigação de colaborar para que a crise financeira, e talvez aliada a um pacto da crise de identidade, a crise financeira seja enfrentada não só pela USP isoladamente. E eu vou mais longe, não só pelo Estado de São Paulo, se houver qualquer resistência da parte da gestão do Estado de São Paulo. Nós, o Brasil, temos, se a USP quiser, obviamente, nos aproximarmos para buscar formas de colaborar. Por exemplo, senador Fleury, senador Aníbal, por que o BNDES, que financia grandes grupos mundiais, alguns até com as pernas muito cambaleantes, a taxas de juros subsidiados não pode financiar a USP? Por que não? Por que não se pode criar uma linha de crédito dentro do BNDES para financiar a crise da USP? Eu não estou falando doar dinheiro, eu estou falando financiar, para que a USP, superada essa crise, devolva esses recursos, mas, sobretudo, mais importante do que o recurso financeiro, a USP continue produzindo o saber que o Brasil tem usado e precisa avançar. Por que não? Um fundo de financiamento do BNDES para enfrentar essa crise circunstancial da USP, enquanto ela reorganiza suas contas. Por que não um país que tem feito um sacrifício de 250 bilhões de reais por ano de exoneração fiscal para vender bens industriais, não pode pegar uma parte desse recurso e financiar o sistema universitário, inclusive, especialmente, nesse momento, a própria Universidade de São Paulo? Por que nós não podemos ir buscar fontes de financiamento na nação brasileira para que a nossa estrela maior do sistema universitário continue brilhando, como tem brilhado nesses últimos 80 anos? Eu não tenho carta da USP para estar falando aqui. Não consultei ninguém da USP. Penso ligar para o reitor quando descer daqui. Dizer a ele que fiz esse discurso, sem o consultar. E se ele quer que eu pare só no discurso, ou que eu tome alguma iniciativa, ou até que vá a São Paulo, se ele quiser, conversar com a comunidade, para saber o que eu, como senador, não importa
o Estado que eu represento apenas se eu, como senador da República, posso fazer alguma coisa pela estrela maior do sistema universitário brasileiro. Eu creio que há outras fontes de financiamento que nós estamos hoje desperdiçando e que poderiam servir para cobrir os gastos da USP e até mesmo de outros setores universitários que talvez enfrentem problemas. Por exemplo, além do BNDES, além do financiamento via desoneração tributária, por que não o governo federal ser garantidor e mesmo intermediário no financiamento privado para a USP e de financiamento internacional para a USP? Não deixá-la sozinha, com um aval próprio seu, que fica difícil na medida que 105% da receita vai para o salário. Mas a gente pode entrar nisso, pode criar uma linha, pode ser intermediária de outra linha, pode transferir recursos de tal maneira, repito, e acho que certas opções são boas, de tal maneira que a estrela maior do nosso sistema universitário continue brilhando por mais 100 anos, pelo menos, além dos 80 que nós já temos ela. Eu digo, senador Fleury, pelo menos 100, porque é impossível saber se daqui a 100 anos a gente ainda vai ter universidade. É impossível. O sistema universitário pode ser substituído por outra coisa decorrente do avanço tecnológico na produção e na transmissão do saber. Mas por muitos anos ainda a gente vai precisar. Para fazer esse pacto, a gente pode ver outros países. Existem experiências de universidades que recebem recursos de financiamento para suas atividades. Eu não falo só o financiamento da pesquisa, que aí não é financiamento, aí é contratação para prestar um serviço. Eu falo o financiamento, em que o dinheiro vai para cobrir as dificuldades financeiras que a entidade atravessa naquele momento. Isso é possível. E se a gente fizer isso, pode ajudar a USP a pensar como se situar nos novos tempos. E a partir dela, que é a estrela maior do nosso sistema, servir de base para outras universidades. Como fazer para que haja um aumento efetivo na produtividade da nossa economia graças à universidade? Como? Nossas universidades, senador Fleury, senador Aníbal, elas, apesar de que são um patrimônio da sociedade brasileira, elas contribuem pouquíssimo, por exemplo, em patentes. Diferentemente das grandes universidades do mundo, nossas universidades raramente têm uma patente. É tão raro que, quando tem, aparece no Jornal Nacional e nos demais jornais da televisão que aquela universidade inventou um produto tal. Se fosse uma coisa comum, não aparecia no jornal. Aparece, que é raro ter patente. Ainda há resistência das universidades em uma convivência do setor de geração de pensamento na universidade com o setor de geração do produto na economia. Aí também há uma resistência dos empresários. Como é possível que a USP enfrente uma crise e a Fiesp não se envolva? Como é possível que não se envolva para manter a sobrevivência, o avanço e até a superação no estágio melhor da universidade depois dessa crise, até porque toda crise gera um aprendizado. E vamos reconhecer, a própria comunidade universitária reconhece, houve erros nas gestões anteriores. Aprende-se fazendo isso. Outro ponto, melhoria da competitividade da economia brasileira. É claro que isso está relacionado com o aumento da produtividade, mas não é o mesmo. Porque quando se fala em aumento da produtividade, se entende produzir o mesmo a custo mais baixo. Mas quando se fala em competitividade no mundo de hoje, significa produzir outras coisas e não produzir o mesmo a baixo custo. Nossas universidades não são inventoras de produtos novos. E aí a nossa economia não é inventora de produto. Nossa economia é fazedora. Fica escrito ali, feito no Brasil.
Ninguém escreve criado no Brasil, porque não foi criado no Brasil nenhum dos produtos que a gente compra. Os automóveis que a gente compra, os computadores que compramos, tudo é criado fora. E nós aqui fazemos, montamos, copiamos, mas não inventamos. Então, o produto novo, a última geração, não sai primeiro aqui. Isso a universidade poderia gerar. Um posicionamento estratégico do Brasil nas grandes discussões internacionais. A USP, e ela dando exemplo ao resto do Brasil, podia colocar a nossa universidade como centro das discussões dos grandes problemas mundiais. Eu não sei se a presidenta Dilma está consultando a USP em relação ao Banco dos BRICS, que é algo importante que está sendo feito no cenário internacional a partir do Brasil. Eu não sei se outros problemas da saúde, por exemplo, que está vindo aí, como a ébola agora, nós estamos prontos para enfrentar. Aqui, quando a gente tem problema de saúde, a gente olha para a Fiocruz, raramente olha para a universidade. O retorno do olhar da universidade para a educação de base. Essa é uma contribuição que a gente precisa que as universidades do Brasil entendam que é necessário. A USP poderia, a partir dessa crise, a crise aceita pelo Brasil como algo e problema do Brasil, aportando recursos, dizer, muito bem, mas a gente quer que vocês se envolvam ao máximo na melhoria da educação de base nesse país. Através da formação melhor de professor, da formação de um número maior de professor, das pesquisas sobre as novas metodologias de ensino, sobre como será a sala de aula daqui a 20 anos. E, finalmente, porque o tempo está se esgotando, embora eu acho que esse é um assunto que mereça voltar aqui, é preciso dizer que também a USP poderia nos ajudar a novas políticas sociais. Eu quero aqui lembrar, senador Anísio, que a Bolsa Escola nasceu em uma universidade brasileira. A Bolsa Escola nasceu na Universidade de Brasília, no Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo, que eu era reitor e coordenava, depois de ter criado. Foi ali, senador, que surgiu essa ideia considerada maluca de pagar as crianças, as famílias das crianças, para que elas estudassem. Eu lembro o dia em que essa ideia foi dada, a reação de todos, e eu lembro o que eu disse, mas aqui a gente dá bolsa para alguém que já se formou em engenharia e fazer o doutorado na França, como eu fui. Por que não dá para um menino que está saindo da escola na 5ª série porque não tem dinheiro para o pai, o pai não tem dinheiro para mantê-lo na escola e vai ter que mandá-lo engraxar sapato? Nasceu na universidade. As universidades precisam se voltar para novas propostas de políticas sociais que enfrentem o problema da pobreza. Está aí, senadores, e eu concluo até em respeito à sua viagem, senador, que nós precisamos, resumindo, entender que a crise da USP tem que ser uma crise olhada, sofrida e com soluções, ou pelo menos com o apoio do Brasil inteiro. Segundo, que há formas de fazer isso. Terceiro, a USP entender que a crise tem uma lógica. A lógica da má gestão durante algum tempo, mas a lógica também da crise de identidade do sistema universitário no mundo inteiro. A universidade está numa encruzilhada. Ou ela fica nessa crise terrível, ou ela se reorienta. Está na hora da reorientação ser feita com o apoio do Brasil, porque o Brasil precisa desesperadamente da USP. Por isso, não pode fechar os olhos aos problemas que a USP enfrenta. É isso, senhor presidente.